Welcome to Cosmic Narratives. O trem fantasma em uma noite carregada de neblina, um trem emerge das sombras, movendo-se silenciosamente por trilhos antigos, seu aço brilha sob o luar, mas há algo perturbadoramente frio nele, um trem estranho e silencioso que parece flutuar entre mundos. Este é o trem fantasma, um navio que transporta almas perdidas, através de uma jornada amaldiçoada. Esta noite, um punhado de passageiros embarcará, sem saber que entraram num pesadelo assombrado do qual talvez não haja escapatória. O interior do trem é assustadoramente imaculado, com acessórios vintage que parecem intocados pelo tempo. Os passageiros, cada um estranho para o outro, ocupam seus lugares, seus olhares nervosos, sinalizando uma sensação compartilhada de desconforto. De repente, o relógio de Kota para de funcionar. Ele olha em volta e percebe que a hora de todos os relógios congelou. Emma estremece, puxando o casaco com mais força, enquanto um frio estranho toma conta do carro. Alguém mais sente isso? Os outros acenam com a cabeça, inquietos. Kota pega seu bloco de notas e começa a anotar observações, com olhos aguçados e atentos. À medida que o trem avança, as luzes piscam, lançando sombras misteriosas que se esticam e deformam. Os passageiros trocam olhares preocupados, e o ar fica denso de tensão. Mira jura que vê uma figura sombria no corredor e Sam tenta acalmar lá, mas seu próprio rosto. Leo zomba, tentando desconsiderar isso como uma falha técnica. Mas então ele ouve sussurros, vozes baixas e murmurantes, que parecem vazar das próprias. Quem está pregando peças aqui? Isso é ridículo. No entanto, sua bravata diminui à medida que os sussurros ficam mais altos, descendo ao redor deles como uma. Ao se aventurarem pelo trem, eles encontram compartimentos antiquados, cheios de itens antigos, um violino empoeirado, um relógio de bolso antigo, um buquê de flores murchas. Cada objeto parece preso no tempo, suspenso como uma memória que não. Ao se aventurarem pelo trem, eles encontram compartimentos antiquados, cheios de itens antigos, um violino empoeirado, um relógio de bolso antigo, um buquê de flores murchas. Cada objeto parece preso no tempo, suspenso como uma memória que não. Então, pelo canto do olho, Emma vê uma mulher com um vestido esfarrapado, o rosto pálido e os olhos vazios. Ela se move silenciosamente pelo corredor, como se estivesse flutuando, deixando o cheiro de lavanda e decomposição. A voz de Emma treme enquanto ela alerta os outros, apontando para onde a figura fantasmagórica estava. Todos olham horrorizados, percebendo que não estão. Os passageiros se reúnem em um dos misteriosos compartimentos, determinados a saber mais. Kota, com seus instintos jornalísticos em ação, começa a questionar os outros sobre o que eles vivenciaram. Juntos, eles juntam pistas fragmentadas, jornais velhos, que encontram no carro de armazenamento, fotografias desbotadas, mostrando famílias e soldados de outra época, um lenço manchado de sangue enfiado num canto. Emma se lembra de uma história que ouviu uma vez sobre um trem que desapareceu décadas atrás. Durante uma tempestade de neve, dizia-se que o trem levava soldados feridos para casa, mas foi perdido. Poderia ser aquele trem. À medida que se aprofundam, as assombrações tornam-se mais intensas, aparecem figuras fantasmagóricas de soldados e enfermeiras, sempre cuidando de feridas que nunca cicatrizarão, sussurrando palavras de conforto para companheiros invisíveis. Os passageiros testemunham fragmentos do passado, presos num ciclo interminável de sofrimento. Mira vê um jovem soldado, com o rosto marcado pela tristeza, entregando-lhe uma carta manchada de lágrimas. Ela tenta falar com ele, mas ele desaparece diante de seus olhos, deixando apenas um frio no ar e uma pesada tristeza em seu coração. Leo, o cético, está visivelmente abalado. Ele murmura baixinho, incapaz de racionalizar o que está vivenciando. Assombrados pelas paisagens que viram, os passageiros reúnem-se mais uma vez para confrontar a verdade. Kota folheia os jornais em ruínas e encontra um artigo sobre uma maldição lançada no trem por uma mãe enlutada. Seu único filho era um soldado que morreu naquela jornada fatídica. A maldição foi seu ato distorcido de vingança,
destinado a prender o trem e seus passageiros para sempre na tristeza. Não, deveríamos estar aqui, precisamos quebrar a maldição, ou nos tornaremos como eles. O trem sacode de repente e as luzes diminuem, até quase a escuridão, os passageiros agarram-se aos seus assentos enquanto aparições fantasmagóricas enchem o carro, todos os olhos fixos neles, uma presença sinistra parece descer sobre eles, pesada e sufocante. Eles ficam juntos no centro do compartimento, de mãos dadas, enquanto Emma sussurra uma oração desesperada. Eles confrontam um fantasma da mãe enlutada, cujo rosto, pálido e angustiado aparece diante deles. Por favor, solte-os, liberte todos. Nós, a mãe, fantasmagórica, levanta um dedo ossudo, os olhos cheios de tristeza e raiva. Sua voz, suave, mas penetrante, ecoa pelo trem, enquanto ela conta sobre sua dor e raiva, ligada ao trem que nunca devolveu seu filho. Os passageiros ficam olhando em silêncio, com o coração batendo forte, enquanto as figuras fantasmagóricas parecem ouvir, com expressões suavizadas, lentamente, o espírito da mãe desaparece. A sua raiva de... O trem começa a desacelerar, a atmosfera opressiva se dissipando, eles sentem o calor retornando, e as figuras assustadoras desaparecem, deixando apenas o som distante do apito de um trem. Em um instante, o trem para bruscamente, as portas se abrem, e a luz do sol entra, cegando-os, hesitantemente. Eles saem, percebendo que não estão mais presos. Eles se voltam, observando o trem fantasma desaparecendo na névoa, deixando-os em um silêncio assustador. Mas, ao se afastarem, não conseguem afastar a sensação de que o trem ainda pode estar lá fora, esperando pelos próximos passageiros involuntários. O trem fantasma desaparece mais uma vez na lenda. Sua história trágica está para sempre entrelaçada com aqueles que ousam embarcar, e enquanto os passageiros escapam com vida, um pedaço deles permanece para trás, preso às memórias de uma viagem que os assombrará para sempre. É melhor deixar alguns mistérios intocados, mas se você embarcar em um trem da meia-noite, isso não parece muito certo, talvez pense duas vezes. Thank you for exploring with us. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share and subscribe. Join us again as we dive into new worlds and timeless tales. Until next time, keep your eyes on the stars.